Irmãos, boa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Que bom que você está aqui. Para juntos podemos louvar, adorar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre, o Senhor Jesus. A nossa caminhada é uma caminhada sempre de grandes surpresas, né? Às vezes temos lutas, às vezes temos batalhas, às vezes temos avanço. Mas é interessante que durante toda a caminhada, Deus está sempre cuidando de nós. Deus está sustentando a nossa vida, seja com fartura, ou seja com uma escassez terrível, seja debaixo de sol ardente, igual de deserto, ou uma sombra fresca. Deus está sempre cuidando de nós. A gente vai começar esse culto cantando o Senhor essa canção, Caminho no Deserto.
nome. Deus de milagre, Deus de promessa, Tu és o fiel, o poderoso Deus, e contra o Senhor não há ninguém que pode. Tu és o Deus que nos guarda, nos protege, que nos sustentou durante toda essa semana, todos os dias, meses desse ano 2024. O Senhor é o Deus que nos sustenta, que ampara, que nos socorre, que nos levanta quando nós falhamos e caímos. O Senhor é o Deus que nos concede oportunidade de respirar de vida. E a Tua palavra nos diz, ó Deus, que a Tua misericórdia são as causas de nós sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã, a cada minuto, a cada instante do nosso respirar. A Tua misericórdia nos concede a oportunidade de olhar para o Senhor e contemplar e dizer: Tu és o meu Deus e eu sou o Teu servo. Pai de amor, que esse momento de adoração, que esse momento de cultuar ao Senhor, ó Deus, corações venham se render ao Teu altar. Tanto aqueles que aqui se fazem presente, como aqueles que estão nos assistir através da transmissão. Pai de amor, Deus onisciente, presente, onipotente, haja com poder e graça, transformando vidas, mudando histórias, quebrando cadeias e milhões, abrindo as correntes e as algemas, curando os enfermos e restaurando vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Que haja salvação nessa noite, ó Deus, em cada vida, em cada lar aqui presente. Orando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, lá em Salmos 37, verso 1 até o verso 7. É uma leitura fabulosa para nós nesse momento. Salmos 37, verso 1 até o verso 7. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja, em uma só voz, lerá os versos pares. Eu vou na minha versão aqui, para ficar um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. Diz bem assim: não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleitas também, Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem que exulta os seus maus desígnios. Fica a igreja ler no verso 7, como está expresso ali. Descansa no Senhor e espera nele. Não te dignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa as suas sentenças. Isso, descansa no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Amém, meus amados irmãos? Confiamos em Deus, descansamos em Deus, regozijamos em Deus. E para cantar a canção, Sou Feliz, hino 398 do cantor cristão. Essa canção é uma alegria, é um bálsamo para as nossas vidas. E os irmãos que vieram preparados também para dedicar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Enquanto nós cantamos essa canção, os irmãos podem assim fazer em gratidão, ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, em nós, através de nós. E no 398, o cantor cristão, Sou Feliz.
podemos ter um tempo, ó Deus, para, junto com os nossos irmãos, te adorar, Senhor, te exaltar, te bendizer. Ó Deus, quão maravilhoso é, ó Deus, estar na presença do Senhor, poder te adorar, ó Deus, poder entregar ao Senhor, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, as nossas vidas, entregar ao Senhor, ó Deus, o nosso fôlego de vida, entregar a Ti, ó Deus, os bens que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor a cada dia tem nos cercado, ó Deus, com o Teu amor, com a Tua graça, ó Deus. E é somente por este motivo, ó Deus, que nós estamos aqui. Porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco e tem nos sustentado a cada dia, ó Deus. Tome, ó Deus, em Suas mãos toda a dedicação que foi feita neste momento, Senhor, de dízimos, de ofertas, ó Deus, de vidas, que o Senhor possa estar tomando em Suas mãos, ó Deus, a vida de cada um dos Seus filhos, que dedicaram ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa responsabilidade. Também, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que, caso algum irmão ainda esteja precisando de uma porta de emprego, ó Deus, precisando de um auxílio do Senhor, que o Senhor venha abrir essa porta, que o Senhor venha entrar em providência na vida de cada um dos seus filhos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vou cantar o hino 202, cuidado para o cristão, ele é meu cristão, ele é meu e teu Senhor. Eu não sei qual tipo de problema você tem enfrentado, mas eu sei que tem um Deus que pode te ajudar a passar por essa dificuldade, por essas lutas. Ele é dono de todas as coisas, a chuva, o sol, o ar. Ele é Senhor da alegria, da dor e do chorar. Ele é dono dos montes do céu e do ar. Ele é meu e teu Senhor. Solução, todas as
interessante quando nós podemos entender a graça e a misericórdia de Deus para as nossas vidas. A gente compreende que não existe melhor amor, maior amor. Na verdade, a gente compreende que quando tem que perder para tudo, isso é uma verdade latente na vida de cada homem e mulher que reconhece Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador. E quando nós nos entregamos a Deus com sinceridade, com profundidade, a gente entende que as mudanças que Deus faz em nossas vidas são mudanças significativas, poderosas. A gente vai avaliar hoje uma parábola, começarmos a avaliar essa parábola, que é a parábola do filho pródigo. Talvez seja a parábola mais conhecida da face da terra. Em todo canto, até uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia, creio eu, com toda certeza que ele sabe, conhece a mesma parte dessa parábola. É interessante o desfecho que essa parábola vai nos mostrar, por mais que ela não tenha um fim. A gente vai estudar, a gente vai ver isso. Mas cada mulher se enquadra perfeitamente na vida dos dois filhos, que ambos foram acolhidos pelo amor do Pai eterno. Essa questão fala sobre isso, em nos achegarmos a Deus com sinceridade, com profundidade. Você faz dessa questão uma oração a Deus, preparando o seu coração para o que Ele quer falar com você, ou continuar falando com você nessa noite. Senhor, eu me achego a ti.
se autotransformar. Mas na verdade não é assim. A verdade não é que você tem que se autotransformar, é Deus que transforma a sua vida, é diferente, é ao contrário. Ele chama o pecador para ser renovado, transformado, mudado pelas mãos dele, pelo agir dele. É Deus que transforma o homem, não é o homem que se transforma por si só. É Deus que vai modificando a caminhada desse homem e dessa mulher. É Deus que vai, com a sua graça e com a sua misericórdia, atuante em nós, fazendo o milagre da transformação, o milagre da restauração, o milagre do perdão, o milagre da vida eterna. É Deus, é em Deus, é com Deus, é por Deus. Que você entenda isso nessa noite, que possamos aprender ao Senhor, com o Senhor. Pai Santo, agradecemos por essa oportunidade de reconhecer a tua grandeza e teu amor, reconhecer que no meio desse mundo de adversidades, desse mundo de imperfeições, desse mundo de calamidades por todos os lados que nós vivemos, nesse mundo de tantas indiferenças físicas, emocionais, espirituais, sociais, globais, nesse mundo de tantas injustiças, ó Deus, nós podemos, como homens e mulheres falhos e pecadores, nessa noite, ó Deus, reconhecer a tua grandeza, o teu amor e a tua fidelidade. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, roga ao Senhor que o Senhor venha ministrar em cada coração nessa noite. Que o Senhor venha falar, ó Deus, com profundidade em cada vida, como já tem falado. Que a tua palavra será lida nesse momento. Palavra que é viva, poderosa e eficaz. Aonde eu conheço que eu sou digno, ó Deus, de anunciá-la, quanto mais de explicá-la. Diante, ó Deus, da tua grandeza, eu coloco suas mãos a leitura, a minha vida e a vida de cada um que se faz presente, e aqueles que vão nos assistir. Que o Senhor quebrante corações e fala poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá para Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos começando a estudar semana passada esse capítulo 15 de Lucas. Eu falei que esse capítulo 15 de Lucas é um dos mais conhecidos desse evangelho, desse evangelho. Talvez os 4 evangelhos, tirando João 3,16, o texto, mas esse capítulo 15 talvez seja um dos mais conhecidos, porque as parábolas que estão inseridas dentro desse capítulo 15 de Lucas são parábolas que impactaram a vida dos homens e mulheres da época que foi Jesus proferiu ela. Impactou as vidas dos fariseus e dos escribas, como também dos publicanos e dos pecadores. Ensinos dessa palavra, ensino desse capítulo 15, ele tem a profundidade de impactar corações. Eu falei que o tema desse capítulo 15 é um tema único. Eu vou usar subtemas dentro da parábola do filho pródigo. Vou usar 3 subtemas dentro dessa palavra. Eu vou dividir essa palavra em 3 mensagens diferentes. A gente vai entender realmente o que significa, qual a profundidade dessa palavra. Mas o capítulo 15 de Lucas, ele mostra logo nos versos 1 e verso 2, por qual motivo Cristo conta essas 3 palavras. A palavra da ovelha perdida, versículo 3 ao versículo 7, a palavra da dracma perdida, verso 8 verso 10. Por qual motivo? Eu falei que Cristo contar parábolas, citar parábolas para responder algumas coisas, para ocultar outras coisas, mas para mostrar
Se você olhar para o verso 1 e o verso 2, capítulo 15, você vai ver latente a hipocrisia da humanidade, aonde dois grupos se achavam melhores do que os outros dois grupos. Os fariseus e os escribas se achavam homens melhores, mulheres melhores do que os publicanos e os pecadores. Eles falam: por qual motivo esse homem come e vive e convive com pecadores e com publicanos? A hipocrisia, a arrogância, a falta de humildade. Verso 1 e verso 2. Se você olhar para o versículo, dos versículos 3 ao versículo 7, vai ver a parábola da ovelha perdida, o cuidado preocupante de Deus pela humanidade é retratado nessa parábola. Se você olhar mais à frente, do versículo 8 ao versículo 10, desse verso do capítulo 15, você vai ver Deus não desistindo de buscar os seus, de buscar a sua família, de buscar os seus servos, de buscar as suas servas. Deus não desistindo, é retratado na parábola daquela dracma, daquele colar precioso, eu falei semana passada, que foi perdido uma das suas pedras, dos seus kits. E a pessoa vasculha, limpa a casa, acende a luz para achar, e quando acha, ambas as parábolas, elas falam bem assim: e houve festa nos céus, e houve alegria, e houve festejo, e houve muito júbilo. E ele fala: por um pecador que se arrepende. Primeira observação nessa introdução que eu quero trazer para vocês ficar atento na palavra do filho. A ovelha perdida se perdeu por não saber distinguir o direito e o esquerdo, o parar e o andar. A ovelha perdida se perdeu não por questão de rebeldia, como alguns falam, na parábola da ovelha perdida. Ela se perdeu porque o animal, a ovelha mesmo, a ovelhinha, ela não tem esse discernimento, essa dicção de saber a direita e a esquerda, de saber a pare, ande. Ela precisa ser cuidada, chutada, sempre sendo conduzida. E por algum momento, por alguma coisa aconteceu, essa ovelha ela se extravia do seu caminho, ela sai da companhia do seu reconhecido. A observação 2, a dracma perdida, foi perdida, se perdeu por puro descuido da sua dona, da sua detentora. Ela se perdeu por puro descuido em si, mas foi encontrada. A palavra, meus amados irmãos, do filho pródigo é muito diferente. Cristo agora ele vai mais a fundo, ele olha para toda a classe social da humanidade, seja religiosa, cristã, seja ortodoxa, seja liberal, extremo liberal, seja ela uma família normal ou não normal, seja ela uma pessoa com um intelecto altíssimo ou com sem nenhum intelecto nenhum, um conhecimento estupendo ou sem conhecimento nenhum. Cristo agora essa palavra ele vai com uma forma muito pesada mostrar a realidade da humanidade. E nesse subtema de hoje eu quero tratar com os amados 4 pontos. O subtema é o desprezo. Verso 1, verso 11, melhor dizendo, até o verso 20 a parte A. Lucas 15, verso 11 até o verso 20 a parte A. Diz bem assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo, não feche a sua Bíblia. Diz bem assim. Continuou, Jesus falando as palavras, tá? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. Ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho
mais moços do código, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou, desperdiçou, jogou fora todos os seus bens, vivendo de forma absolutamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para seus campos a cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, peguei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20 até a parte A somente. Levantou-se e foi para o seu pai. Até aqui. Meus amados, o desprezo, o amor, o extraordinário amor de Deus, que é o tema geral desse capítulo 15. O extraordinário amor de Deus por você, por mim, por nós. O extraordinário amor de Deus por cada mulher, por cada criança, jovem, adolescente. O extraordinário amor de Deus. Nessa palavra, Cristo mostra que esse amor extraordinário desse Pai, ele é totalmente desprezado. E esse desprezo, a gente vai ver em 4 pontos. A primeira delas, a insanidade de tal pedido. Verso 11 do verso 12. Cristo continua a contar as palavras. Levantou a palavra para ouvir, da dracma, mas agora ele fala assim: agora presta atenção, eu vou um pouco mais fundo. E ele continua a contar essa palavra, e ele mostra totalmente o desprezo desse jovem, desse filho. Totalmente a insanidade do pedido dele. A raiz da questão de ser da insanidade é ser insano, que quer dizer perder o domínio, um rápido significado, perder o domínio das suas capacidades mentais, que não demonstra sensatez, é imprudência, é louco, é alucinado, etc, etc. A insanidade remonta a isso, perdeu a sua dignidade, perdeu a sua direção exata. Imprudência, louco, alucinado. O pedido do filho, meus amados, desse jovem moço, o pedido desse homem que ele fez ao seu pai, é um pedido de pura insanidade. Porque ninguém faria isso. Porque herança é dada. Nessa época, e nos dias de hoje também, uma herança é dada ao herdeiro após a morte. Ou se é um pai ou uma mãe ainda vivo, ele faz os seus documentos e deixa tudo preparado. Mas enquanto ele não morrer, a posse é dele, é do pai, é da mãe em si. E esse filho, com o pai em extrema saúde, ele faz um pedido totalmente insano, louco, alucinado, imprudente. Um pedido que reverbera, reflete, anda sobre 2 desejos. O pedido desse filho, ele anda, ele reflete, ele reverbera sobre 2 desejos. Primeiro, olha o desejo por trás do pedido desse filho. Bem que você, pai, poderia estar no leito da morte nesse momento, em cima de uma cama, os olhos quase fechando para morrer. Um outro desejo desse filho nesse pedido: bem que você, pai, melhor dizendo, ao invés de você estar no leito de morte, prestes a morrer, bem que o Senhor poderia morrer logo. Bom seria se eu estivesse morto já.
alucinado, uma insanidade de um pedido totalmente inquestionável com relação à doideira dele. E ele fala, ele é ousado, ele não inventa nada. Segundo, meus amados, Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, um primogênito, o primeiro a nascer, o primogênito, a herança, a dobra, ele é direito dobrado. Esse jovem, então, só teria essa parte dessa herança. Caso o pai morra, caso o dono em si, o seu patriarca viesse a morrer. Fora isso, não. Talvez o pai aqui, ele poderia vir, como eu falei, distribuir já, mas ainda o detentor era ele. Esse filho, ousadamente, insanamente, loucamente, alucinado, imprudente, olha para o pai e fala bem assim: aqui, velho. Fala, velho, como fica velho, fala comigo. Aqui, velho, me dá minha parte da minha herança. Ele fala, dai. Queridos irmãos, dai a parte não é um pedido, é uma ordem que ele dá ao pai. Dai a parte é minha, que me cabe, não sabia nada a ele, mas ele pede, dai a parte que me cabe. Duas coisas pode ser visto nessa questão. Ele tem direito como filho, sim, tem direito como filho, por ser herdeiro. E outra coisa, ele não tem direito porque o pai está vivo. Duas coisas, dá-lhe a parte, ele tem direito porque é filho. E quando o pai não morrer, ele não tem direito nenhum, o pai está vivo. Ele é tão impotente, é tão alucinado, que ele não pensa nisso, ele acha que tem esse direito. Dá-lhe a minha parte. A insanidade leva ao desprezo de tudo. O amor, a fé, a preocupação, o cuidado, o zelo, a cama, os bens, tudo que o Pai providencia, que Deus dá. Assim também é uma unidade para Deus. Assim somos nós, devido ao pecado em si. Nós desprezamos tudo, Deus abençoa, Deus protege, Deus guarda, Deus sustenta, Deus nos livra do mal, e nós não reconhecemos isso. Olha o filho pródigo. Sou eu e você. Vai mais além. Ele fala que tudo, os bens que ficaram, nada, nesse momento, nada, absolutamente nada cabia a ele. Verso 12 ele fala sobre isso. Nada cabia a ele. Por quê? O pai está vivo. O pai está cuidando. O pai está zelando. Mas o pai, que a palavra, por mais que é o título que foi colocado pelos pais na igreja, no pródigo, ele vai parar com o pai. O amor eterno do Pai. O amor eterno de Deus, não dos filhos. Mas o pai, com amor cuidadoso e zelo, ao invés de ele não dar, ele dá. E ele dá mais. Está aí na sua Bíblia, olha aí. Ele, o pai, ele não somente reparte com o filho mais moço, mas ele também pega todos os valores que te pertencem e fala assim: ó, não posso repartir com você, filho, pode. Porque o seu pedido é pedido de morte. Mas espera aí, eu vou repartir todos os meus bens com você, mas com o seu irmão mais velho. Deus repartiu com o novo e com o velho, com o mais velho e com o mais novo. Repartiu tudo para os dois. Repartiu os seus haveres, os valores daquela propriedade em si, daquela terra em si. A insanidade de tal medida nos faz esquecer do amor genuíno de Deus para nós, nos faz totalmente recusar, enlouquecer, não ver como é o cuidado de Deus por nós, do Pai por nós. A segunda coisa nessa parábola, além de ver a questão da insanidade do pedido, aí entra a questão da loucura pela busca da falsa liberdade, porque o pedido desse homem era um pedido que ele achava com os meus valores, com em posse desses valores que me pertencem, não pertencia nada a ele, mas em posse desses valores eu alcançarei a minha liberdade. Cuidado
enjoar jovens e adolescentes. Cuidado você achar assim, eu estou enjoado das cobranças dos meus pais, das injeções de paciência que eles têm para comigo. Cuidado. Talvez a busca pela sua tão sonhada liberdade venha se tornar uma loucura, como esse jovem, como esse filho foi para comigo. A loucura pela falsa liberdade. Verso 13 e verso 14. Cristo mostra isso. É nítida como é que ele mostra a loucura da humanidade por se achar livre longe de Deus. Na verdade, ela é escrava de três inimigos ferrenhos que a gente vai ver hoje. Na verdade, longe de Cristo, eu não sou liberto de ninguém. Eu sou prisioneiro de tudo e todos. Na verdade, eu longe do Pai, eu longe de Deus, eu afastado de Deus. Na verdade, eu nem futuro eu tenho uma sombra de um futuro, uma sombra de esperança que se finda em um caminho trágico. A loucura com a falsa liberdade. O verso 13 e o verso 14. O verso 13, nós podemos repartir esse verso 13 em 4 partes. Acompanhe comigo aí. Olha o verso 13. 4 partes destacadas nesse verso 13. Ele fala bem assim: não muitos dias. Por qual motivo tem esse termo? Porque o filho pródigo esperou o pai pegar os valores, levantar o valor que valia as suas terras. Ele não pegou pedaço de terra, ele não pegou a sua herança em partes físicas de terrenos ou de animais, não. Ele queria espécie, ele queria o dinheiro. Então ele esperou alguns dias, até que em suas mãos estavam os seus haveres, os seus valores, a sua parte da sua herança. Primeira parte, ele espera algum dia, mesmo que pedindo insano, mesmo que pedindo louco, mesmo a sua loucura de ser livre, longe do Pai, ele dá um tempo. Eu imagino ele angustiado: cadê as minhas heranças? Pai, e aí meu pedido? Está aí, espera. Olha a segunda parte desse verso. Ajuntando tudo, está no verso aí. Ajuntou tudo, ou seja, não deixou nada. Levou tudo que era seu, entrou no seu quarto e fez a limpa. Tudo que era seu, ou ele achava que era seu, que era dele. Passou a mão tudo, deixou a casa, o quarto, os seus lugares, aonde o pai sabia que ele estava, aonde o pai observava o seu sentar, aonde o pai, até o prato dele, talvez, eu não imagino, até isso ele pegou, deixou nada, levou tudo, ajuntou tudo. Ajuntar aqui é como se eu fizesse igual antigamente, né? Não tinha muitas condições, fazia aquelas trouxas de coisas, roupas e tecidos, botava a cabeça e partiu, ou no seu ombro partiu. Assim que ele fez, juntou tudo à sua volta, pegou a sua herança, se achou aonde de si, dono do seu nariz, dos teus passos, do seu futuro, da sua liberdade, e foi embora. A parte 2 é ligada com a parte 3, que a parte 3 fala bem assim: partiu para uma terra muito distante. Sabe o que significa isso? Ele pega tudo e parte com a distância, com a terra muito distância. Diz o seguinte: o filho não tinha interesse, não tinha intenção de retornar para aquele lado. Ele não tinha intenção, ele sabe assim: nunca mais eu volto para esse lado, nunca mais eu volto para as cobranças desse meu pai, nunca mais eu volto para os braços desse meu pai, nunca mais eu piso dele nessa família, nessa região. Essa é a intenção dele. Partiu para a terra distante, levou tudo, não quer voltar, não queria voltar. A intenção dele é: vou formar o meu próprio futuro. Isso é muito bom, formar o futuro, pensar no futuro. Desde que seja pautado nas orientações e no cuidado do seu pai, no ensino, na orientação, dando atenção, prestando atenção muito mais nos cuidados de Deus. Ele partiu sem intenção de voltar. E a quarta coisa, que está nesse verso 13: viveu de forma louca
imprudente, insensato, sem pensar no amanhã. Vivo hoje, não amanhã. Bebo hoje e amanhã que o barco volta. Como hoje e amanhã que as coisas voltam. Eu tenho a minha herança, ninguém vai tomar de mim. A vida é uma roda gigante. A vida é um ciclo. E a vida é ciclo. A cada passo há um giro. Nesse giro, Deus tem um controle dela. Pouco a pouco. Eu não tenho. A humanidade não tem. Por mais que acha detentor de todo conhecimento, não tem. Mas Deus sabe aonde vai pesar e aonde vai apertar. O jovem sabia. Viveu um louco, insano. O verso 14, você pode ver. O verso 13, em 4 partes. O verso 14, meus amados, é dividido em 2 partes também. Que tristeza. O verso 14 pode ser dividido em 2 blocos, em 2 partes. Olha o verso 14. Eu vou ler os amados irmãos entenderem aqui. O verso 14 fala assim. Deixa eu virar aqui para mim. Olha. O verso 14, meus amados, fala bem assim. Olha que triste. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país grande fome, e ele começou a passar necessidades. A loucura da falsa verdade. O verso 14, 2 blocos podem ser sentados. Sem nada, tudo acabou. Toda a sua herança, todo o seu orgulho, todo o seu futuro em si, a sua bolsa vazia está, o seu cofre abriu, não tem mais nada, a sua segurança física, emocional e até também espiritual, tudo se findou, tudo foi embora, a bolsa vazia está, não tem mais nada, ele agora está sem nada, vazio, nem um quinhão, nem um centavo sequer, nem um copo d'água ele pode comprar, nem um pão dormido de 4 dias ele não pode comprar mais, sem nada, a primeira parte desse versículo, e outra parte, sem ninguém, amigos, enquanto nós temos os nossos recursos, e isso eu sei, pois infelizmente eu vivi tais fatos, quando nós temos recursos para as farras e as variações, chove de amigos, companheiros, chove de pessoas ao nosso lado, os bajuladores, chove de pessoas que se dizem amigos, que se dizem, que falam que amam, que cuidam, que se preocupam, dizem, mas quando tudo se acaba, quando o teu recurso acaba, quando você bate no bolso, opa, cadê o meu quinhão? Não tem mais, bate no bolso de trás, a carteira sumiu, de tão vazio que está, bateu o vento, levou tudo, bate na outra, bate atrás, não tem mais nada, os amigos vão saindo, ó, deixa eu ir embora, porque o meu seguro se tirou, sem nada e sem ninguém, começou a passar necessidades físicas e emocionais e também espirituais. A falsa liberdade é uma baita loucura, pois a mesma nos leva a caminhos tortuosos que resultam somente em dor e extrema agonia e desespero. É exatamente isso que esse jovem, esse filho, diante de um pedido de sangue, diante de uma busca por uma loucura, por uma falsa liberdade, é exatamente isso que esse jovem estava vivendo nesse momento. E é exatamente esse modo, esses 2 pontos que muitos homens e mulheres hoje, mesmo tendo a sua dispensa abarrotada de coisas, e a sua conta bancária cheia, mas vive repleto de dor, extrema agonia e angústia, pela sua loucura da falsa liberdade, longe do Pai. Triste relato desse homem, triste relato da humanidade do século XIX. A terceira coisa
Terceira promessa. Ainda a loucura, o desprezo me leva à insanidade. O desprezo me leva à loucura pela busca da falsa liberdade. E também o desprezo nos traz o abismo a nos esperar. O desprezo, meus amados, me leva ao abismo a nos esperar à nossa frente. O desprezar o amor de Deus, o amor eterno do Pai. É você, é a humanidade andar em uma insanidade em todos os sentidos, em uma loucura desenfreada, norteada por uma busca por uma falsa liberdade, que te leva a um abismo sem fim. Diz o texto bíblico de Provérbios: um abismo chama outro abismo. Não tem jeito, meus amados irmãos. Uma pessoa que anda longe do Senhor, uma pessoa que despreza o amor de Deus, uma pessoa que despreza o amor do Pai, uma pessoa que faz pedidos insanos, como foi feito aqui, ele lança abismo, ele mesmo remonta, ele mesmo anda sobre abismo. É por esse motivo que Provérbios está certíssimo. Um abismo chama outro abismo. Uma loucura chama outra loucura. Um desejo falso chama outro desejo falso. Uma prepotência chama outra prepotência em cima. Um orgulho aflorado chama outro orgulho aflorado em cima. O verso 15 e o verso 16, mais o verso 15, relata o trágico nível do desprezo, do desespero, de um abismo que o filho pródigo chama. Veja o verso 15. Então ele, depois de necessidade, ele, o filho pródigo, foi procurar trabalho com um cidadão pagão, porque esse homem não era do mesmo povo seu, com certeza era um pagão. Esse homem foi procurar um trabalho, uma pessoa daquela região. E esse homem falou: pois bem, mas a escassez está grande, a fome está pesada, mas eu tenho uma manada de porquinhos lá no campo para ser cuidado. Esse homem judeu, Cristo olhando para os judeus, para os fariseus e mestres da época, para os religiosos da época, para os outros que se achavam dignos de honra. Cristo olha para ele e fala: agora vão ver a oportunidade que vocês se encontram. Tem os porquinhos lá para ser cuidado. Queridos, o verso 15 relata o trágico nível, desespero, do abismo que esse filho pródigo chegou. Sabe o que significa o verso 15? Você não tem valor. Eu não preciso do seu trabalho. O homem está falando para ele. Para mim, você não tem valor nenhum, filho pródigo. Quem mandou você gastar as suas heranças? Quem mandou? Você não tem valor nenhum para mim. O verso 15 mostra somente isso. Você não tem valor. Você não serve para mais nada, a não ser para fazer trabalhos imundos, trabalhos impróprios, trabalhos que o homem nenhum quer fazer. Mas você que não vale nada, você que é sem valor agora, você que não tem mais recurso, você que fez um pedido louco, você que quis buscar uma loucura de uma liberdade falsa, você não tem valor nenhum. O abismo seu é cuidar do trabalho próprio, imundo. Vai cuidar dos pontos. O verso 16, além de nos mostrar o verso 15 sem valor, nos mostra o nível, quão profundo o abismo do Jó chegou. Veja, irmãos, o verso 16, ali, esse homem cuidando dos mortos. Olha o verbo, peguei dois verbos que eu vou conversar com você agora. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos povos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Os dois verbos no grego, fartar-se e desejava
e fartar-se. Esses dois verbos remontam à ideia de ansiar. Ele desejava, ele desejava fartar-se. A ideia remonta a ansiar, desejar, encher o teu estômago com aquelas comidas dos povos, no caso aqui é o ele ansiava, o desejo dele era ele estar no lugar daqueles povos, mas ele não comia. Sabe o motivo, irmão? Porque essas alfarrobas é como se fosse, podemos entender hoje, era uma planta de uma árvore que é como se fosse oh meu pai do céu, esqueci agora. Não, que faz igual de shampoo. Ela tem uma nódoa nela, babosa. Essa roupa era criada, era dada na extrema escassez de alimento. Na guerra, vocês têm ideia? Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, dava esses alimentos, essas plantas para os cavalos, para que eles pudessem ter os nutrientes necessários para continuar o seu caminhar, o seu galope em si. As guerras passadas, né? Quer dizer, a ideia desse produto para o ser humano é ruim demais, nem fel se compara a ele, é intragável. Ele ansiava se alimentar daquela comida, mas devido ao gosto do trago, a boca, ele não comia. Mas o desejo dele, a ânsia dele, era que ele espantasse os porcos, só deixa de comer essa comida. Se fosse uma lavagem que nós damos para os porcos hoje, com certeza esse jovem cairia e se alimentava dessa comida imprópria. Mas essa planta é um gosto intragável, ninguém consegue comer. Somente por isso ele não comia. E ele falou: ninguém dava nada a ele. A fome batia no peito, a fome ia lá em campo, e ele ansiava: se fosse melhor, se o gosto dessa comida fosse melhor, eu ia me fartar dela, mesmo sendo próprio, mas eu ia me fartar, mas não posso comer. Desejar e fartar-se de um alimento tão próprio. Ele ansiava estar cheio de farto dessa comida. O abismo na frente desse jogo, o abismo da humanidade. A última coisa nesse verso, nessa mensagem hoje, a última coisa, o preço, a quarta coisa, o preço do cair na realidade. O preço de você entender que escolha errada fez. O preço de entender, de cair em si para rapaz, que erro terrível cometi, tem um preço. Esse jovem sentiu isso na terra. E esse preço ele tem sempre, meus amados, dois caminhos. Esse preço de cair na realidade, cair em si, de viver atrás da realidade sua, devido à sua escolha, devido à sua petulância, sempre traz dois caminhos. Dois caminhos. O primeiro caminho desse preço, está no verso 20, está indo agora, parte final. O primeiro preço, que ele fala assim: quando eu caio em si, vem sempre na minha mente. Não tem mais jeito, é o meu filho. Rapaz, que situação eu cheguei. Que situação. Agora eu não tem mais jeito. E neste caminho, muitos têm andado. E não somente andado, muitos têm vivido. E sendo enganados pelas mentiras dos três inimigos: mundo, carne e diabo. Esse primeiro caminho não tem mais jeito, é o meu filho. Muitos homens e mulheres caminham. Esse filho, em um momento ele estava caminhando. Esse jovem começou a trilhar. Não tem mais jeito, é o meu filho.
mundo te acusa da seguinte forma: você quis isso, você escolheu isso, agora é seu fim. Sucesso. A carne que vai vencer você é fraca, você não vai conseguir se levantar, ninguém vai te ajudar. O diabo, quando partir, ele é mais ousado, você é culpado. Não tem perdão para você. Esse é o primeiro caminho que abre diante de nós, quando nós reconhecemos a nossa realidade, o nosso real estado, devido à nossa escolha. Não foi Deus que te colocou no caminho de trevas, foi você que se jogou lá. Não foi Deus que fez os caminhos tortuosos para você andar, foi você que escolheu os caminhos para se andar. Não foi Deus que fez você cair lá, foi você que pulou lá, foi eu. Não foi Deus que me fez ter dores como alcoólico, foi eu que quis ter. Não foi Deus que me fez cair em brigas e ser tirado de lá se não fosse morto. Mas foi a minha arrogância, os meus medos, as minhas vidas e as minhas frustrações. O segundo caminho que abre diante desse preço do cair da realidade. Esse caminho é o caminho que esse escritório olhou, avaliou e falou: vou seguir. É como se fossem duas portas, nas palavras no sermão do monte de Cristo, né? Dois caminhos, um estreito e uma aberta. Duas portas, uma fechada, uma estreita e um muito largo. Qual você vai caminhar? O segundo caminho que abre para esse jovem é o caminho que ainda há esperança. Ainda há esperança para mim na casa de meu pai. Ei, eu estou passando por tudo isso porque eu quis. Verso 17. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele tinha um caminho. Continuar. Você não vale mais nada, você é claro que você não vai sair. Diabo, cara. Verso 18. A decisão dele: levantar-me-ei e irei para o meu pai. Meus amados irmãos, o segundo caminho, ainda há esperança para você, para mim, para a humanidade. Ainda há esperança para mim na casa do meu pai. O filho lembra dos trabalhadores do pai. Ainda há esperança para mim. Em meu pai há esperança. No mundo, na carne e no diabo não há esperança alguma, só há dor, angústia, frustração e morte, só há desespero, só há abismo sobre abismo sobre abismo, ruína sobre ruína, falsas promessas que se combinam em desgraças, em misérias, em destruições, em mortes. Porque o diabo promete muitas coisas. Prometeu para Eva: não, com certeza, se você comer, você não vai morrer. Na verdade, você vai ser igual a Deus. Eva viu olhando para essa fruta e não pode mais. Falsas promessas, verdade, mentiras camufladas para falar a verdade. Verdades repletas de mentiras no meio que o mundo ensina. O mundo, a carne diabo, só dor, angústia, frustração e morte. Mas, na casa do meu pai, há esperança. E para lá irei voltar. Na casa do meu pai há esperança. E para lá irei voltar. O verso 17 nos mostra o reconhecimento desse filho. O reconhecimento do seu erro. Das suas falhas. Das suas decisões erradas. O verso 18 nos mostra uma decisão, uma postura de reconhecimento, além dos seus pecados. Fala o verso 18. O verso 19. O reconhecimento vai mais além. Além de reconhecer o erro, o pecado, o verso 19 nos mostra o reconhecimento da miséria que esse jovem entrou e que ele é. Porque ele fala mesmo no verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele cai em si.
Trata-me como um dos seus trabalhadores. O verso logo nos mostra que o reconhecimento desse jovem não é somente dos seus erros, dos seus pecados, mas da sua miséria em si. Não sou mais digno. Perdi a perfeição, perdi a pureza, perdi o caminho certo, andei tortuosamente. Na verdade, não tenho mais nada, nem valor eu tenho, moral, físico e espiritual, nem perante a sociedade, e também não quero ter perante o Senhor, porque sou miserável. Verso 20. Lá está a minha esperança. Ele fala batear, levantando-se. O termo levantar aqui, o verbo levantar, é dar um salto, mesmo na sua fragilidade. Assim como Bartimeu fez, pulou, jogou sua capa longe. O levantar aqui é dar um salto, mesmo na sua fragilidade, devido à sua escassez. Tirar a sua sujeira um pouco da sua roupa e ir para o seu objetivo, para o seu alvo. Lá está a minha esperança. Lá está o meu renovo. Lá está a minha nova história. Lá está o meu perdão. Lá está a minha salvação. Lá está o meu Pai. A minha esperança eterna. Desprezo pelo amor eterno de Deus por você te leva à insanidade, te leva à loucura, te leva ao abismo. Mas Deus, meus amados irmãos, sempre nos concede a oportunidade de cairmos em si e olharmos para os nossos erros, os nossos pecados e as nossas misérias e falar: Tu és a minha esperança, salva. Foi exatamente isso que esse jovem reconheço meus erros, reconheço meus pecados, reconheço as minhas misérias, salva. O meu desejo, a minha oração é que você hoje faça essa autoanálise desse primeiro filho. Não ande por caminhos tortuosos, não seja insano, fuja disso. Não seja louco buscando as suas falsas liberdades. Não faça isso. Não seja doido de querer abrir abismo sobre abismo. Não desperdice as coisas como fez o jovem, jogou pelos ares aquilo que pertencia. Não ignorou, soltou tudo, desperdiçou tudo. Mas faça o que ele fez, reconheça quem tu és e reconheça Deus como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar? Vamos orar. Pai Santo, Deus poderoso, a tua palavra foi lida e é poderosa demais. Nos mostra, ó Deus, o trágico caminho desse jovem. Mas pela tua graça e misericórdia, ó Deus, ele pôde cair em si e reconhecer quem realmente ele é e quem realmente tu és. Que esse mesmo reconhecimento recaia sobre cada um de nós nessa noite. Que possamos olhar para o Senhor, ó Deus, e abandonar os maus caminhos, a nossa insanidade, a nossa loucura. Que possamos fugir dos abismos dos nossos caminhos tortuosos. Pai amado, em nome de Jesus, dá-nos força para abrir os teus olhos, dá-nos força para olhar para o Senhor, porque muitas vezes nem forças temos para abrir os olhos. Por favor, quebra toda a dificuldade, que vidas, ó Deus, diante do Senhor venha se render. É que nós oramos e agradecemos o Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que você possa entender que o amor de Deus é eterno. Semana que vem a gente vai ver o outro filho pródigo, o mais velho, dentro da casa. A última mensagem, vou falar sobre o pai.
esse amor dele. Você possa entender que Deus quer sempre o melhor. Não desperdice, não despreze o amor de Deus. Amém? Amém. Vamos fazer um pós-lúdio. Após o pós-lúdio, os irmãos estão em liberdade. Estarei à porta. Que a graça poderosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus, eterno e poderoso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus reina sobre as nossas vidas, nos dando esperança, nos dando oportunidade, e que essa semana seja abençoada, guardada e protegida por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração silenciosa, após o pós-lúdio, nós estaremos em liberdade. Deus abençoe. Uma boa semana.